E a gente continua falando sobre a imprudência ao volante com a nossa convidada de hoje, que é a Lúcia Ludescher, que é educadora de trânsito da CET de São Paulo. Olá, Lúcia, obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Lúcia, você concorda, então, que a educação ela deve começar ainda na sala de aula, na infância? Olha, a educação de trânsito, ela é fundamental que comece na escola, que a criança, ao ingressar no sistema escolar, ela realmente veja alguns tópicos, principalmente em relação a pedestre, porque criança é pedestre. Mas, sem dúvida nenhuma, a educação de trânsito começa em casa e principalmente com o bom exemplo dos pais. Em casa, essas lições já devem ser passadas. Sim, sem dúvida nenhuma, porque a criança ela vai entrar na escola mais cedo, às vezes com 3 anos. E antes ela já tem que saber que tem que andar na cadeirinha, que tem que usar sistema de segurança, como o cinto, a cadeirinha específica para crianças. Então é muito importante o exemplo dos pais, porque as crianças até 7 anos, elas se espelham muito no que os pais fazem. Então não adianta também só a escola fazer esse trabalho. É importante a escola fazer, sem dúvida nenhuma, mas o exemplo dos pais também é fundamental. E o mau exemplo dentro de casa pode contribuir para que se tornem sem dúvida condutores. Nenhuma, sem dúvida nenhuma, porque se a criança vê o pai ou a mãe dirigindo direto embriagado, saindo de uma festa, tendo bebido, que exemplo que essa criança tem? O que ela está aprendendo? Ela está aprendendo que pode fazer isso, independente de lei. E a CET, ela desenvolve uma atividade destinada para alunos, né, de escola de ensino básico de 4 aos 17 anos. O que essas crianças e adolescentes aprendem? Na verdade, a CET ela tem trabalhos de educação de trânsito a partir dos 3, 4 anos de idade até terceira idade. Dentro do público escolar, a gente trabalha principalmente na educação infantil e no ensino fundamental as questões ligadas mais a pedestre ou a passageiro. Então, porque essas crianças não são motoristas. A gente tem que pensar na criança, na função que ela tem naquele momento. É muito comum, quando se fala em educação de trânsito, já querer ensinar placa para a criança. Não é assim. A gente tem que trabalhar a criança com o pedestre primeiro. A partir dos 15, 16 anos, você já pode começar a introduzir uma questão mais ligada ao futuro motorista. Mas, sem dúvida nenhuma, até uns 14, 15 anos, a gente tem que falar com essas crianças e adolescentes que eles são pedestres, dar orientações de segurança para o pedestre, compartilhamento de espaço, mas nesse sentido, do que ficar ensinando placa para criança, isso não tem sentido. Até porque a gente percebe que os nossos pedestres, nós inclusive na condição de pedestres, somos mal educados, né? Muitas vezes atravessamos fora da faixa. Exatamente, né? E tem aquela coisa, todos somos pedestres, sem exclusão. Então, o que a gente precisa é ensinar a questão de transitar pela calçada, de não brincar no meio da rua, de for andar de bicicleta, andar num local seguro ou num local apropriado. Às vezes, por exemplo, uma simples entrada de garagem, a gente tem que acentuar isso na criança. É muito mais importante do que ficar mostrando placa. A placa a criança ainda não precisa aprender, ela vai aprender mais tarde. No ano passado, as infrações de trânsito sofreram ajuste, as multas ficaram mais pesadas, né? Por exemplo, usar o celular no volante, como a gente inclusive mostrou na reportagem, passou de média, a multa de média, para gravíssima e com valor de R$ 293,47. É importante que os motoristas sejam conscientizados através da educação e essas multas mais severas também surgem algum efeito? Essas duas questões têm que caminhar juntas? Qual a opinião da senhora? Sem dúvida nenhuma, eu acho que tem... a multa, ela é um processo educativo também. Quando a gente trabalha com educação, a gente tem que explicar o porquê. Hoje já existem algumas pesquisas que dizem que o uso do celular é mais perigoso que uma pequena ingestão de álcool. Porque a pessoa se distrai muito facilmente. Em 3 segundos você cria um acidente, você se envolve num acidente. Então, o uso do celular, ele é muito preocupante, em todos os sentidos, porque a questão não é segurar o aparelho do celular, é o tanto que você se distrai para poder ter aquela conversa. Porque na hora que você vai ter a conversa, pode ser uma conversa mais simples, ou às vezes é um problema que está sendo apresentado para você, e aí você se distrai muito.
certo? O seu raciocínio, porque o dirigir é muito automático. Mesmo se a pessoa estiver no viva voz ali, Mesmo também se acaba... ela, o que distrai é a conversa, não é necessariamente só o uso do aparelho, o segurar o aparelho. Hoje a gente já tem muitos carros que você tem isso embutido no painel. E essa conversa é uma conversa que distrai. Principalmente se for uma coisa mais séria, mas qualquer conversa a gente deve, sem dúvida, não ter enquanto a gente está dirigindo. É muito importante ter atenção total no trânsito. 2, 3 segundos é suficiente para a gente se envolver, às vezes, num acidente muito sério. Sim. Bom, até o dia 17 de maio estão abertas as inscrições para a nona edição do Prêmio CET de Educação de Trânsito, né? Como que é esse prêmio? Quem pode participar? Qual que é a proposta desse prêmio? Bem, esse prêmio nasceu em 2009, eu coordeno esse trabalho desde então, e a ideia foi criar um trabalho voltado à educação menos tradicional. Apesar que a CET sempre investe muito nisso, a gente tem teatro de fantoche, a gente tem muitos trabalhos lúdicos, muitos trabalhos vivenciais. A gente não trabalha somente com sala de aula e palestra, isso é coisa para adulto. Para criança, para adolescente, a gente tem que criar trabalhos diferentes. O prêmio foi essa intenção, fazer com que as pessoas refletissem um pouco mais sobre o trânsito, refletissem principalmente sobre a sua posição quando estão no trânsito, seja como pedestre, como motorista, como motociclista, como ciclista, como passageiro, independente, ela reflita qual é a interferência dela no trânsito, certo? Aí a gente resolveu montar esse concurso. Podem participar pessoas de 3 anos até a terceira idade que morem ou estudem na cidade de São Paulo. Para cada pessoa vai ter pelo menos uma categoria adequada. Às vezes existem pessoas que podem se adequar a 2, 3 categorias, mas só pode participar de uma. Então, ela escolhe lá qual que ela gostou mais do tipo de trabalho. E aí, para cada categoria, a gente dá um tipo de trabalho. Então, criança de ensino infantil, a gente vai pedir colagem, porque é a forma com que ela se expressa melhor. A terceira idade gosta muito de contar as coisas que já aconteceram, como era na sua... Então, a gente sempre pede uma crônica. Tem trabalhos tem categorias que pedem foto, ideia de adesivo, uma notícia na rede social, uma notícia que a pessoa gostaria de ver nas redes sociais. Então, ele é bem variado. Para a pessoa participar, ela tem que dar uma lidinha nas categorias, ver em qual que ela se encaixa, qual é o trabalho que ela gostaria mais de fazer e aí fazer a inscrição no site da CET. No site da CET, que é o cetsp.com.br, correto? Exatamente, perfeito. Lúcia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Câmara. Imagina, obrigada a vocês pela oportunidade e participem todos. É isso.